Deputado, muito obrigado por estar conosco. Deputado, deixa eu só ligar aqui para o senhor. Obrigado a você, Guilherme. Obrigado a você, Sheila. É uma alegria estar com vocês e dizer que eu estou aqui porque a Bruna Lima é muito amiga há muitos anos. Aí ela fez o convite, eu quero ter a honra de estar com vocês aqui, poder tentar responder se eu conseguir tudo que vocês... Bruna Lima, da equipe da Coluna, grande repórter. E essa Fantástico. troca é muito simbólica do que é o platô, né, Sheila? Porque a gente conversou hoje com o Flávio Bolsonaro, com o Ciro Nogueira, conversamos com o Randolfo Rodrigues, com o Alexandre Padilha, saiu o Lindbergh, líder do PT, e entra o novo líder do PL. Ouvir todos os lados, fazer as perguntas que têm que ser feitas para todos os lados. Sóstenes também me conhece há muitos anos. E eu queria lhe perguntar, Sóstenes, Hugo Mota agora vai ser eleito daqui a pouquinho, né, na sessão que já deve ter começado. Eu queria lhe perguntar o seguinte, qual a sua expectativa? Hugo Mota pauta a anistia? Ele vai trabalhar pela aprovação da anistia, se eventualmente pautá-la? A atribuição do presidente é cuidar da pauta. Entretanto, quem conhece o parlamento, em especial a Câmara, sabe que a pauta ela é definida pelo colégio de líderes junto com o presidente. Isso é definido semanalmente. Cada partido leva a sua pauta prioritária da semana e a decisão é tomada. Entra esse, entra aquele outro, e assim nós vamos construindo a pauta. Eu acho que é muito precipitado se alguém falar que o Hugo Mota, durante a sua candidatura, assumiu o compromisso com o PL de pautar ou com o PT de não pautar. Se alguém falar isso, na minha avaliação, é um equívoco. Porque não é durante a campanha presidencial que alguém assume compromisso de pautas. Ele faz diálogos, pode, mas ele como presidente, inclusive o nosso presidente Hugo Mota, sabe muito bem de que, até porque foi líder muitos anos do Republicanos, de que a pauta é construída no colégio de líderes. E nós do PL, a pauta da anistia, por uma questão de justiça aos injustiçados, que estão tendo penas exageradas e não individualizadas, todos estão sendo punidos com a mesma pena, como gado coletivo, o que é uma afronta total ao devido processo legal, à Constituição brasileira. Entendemos que nós não vamos abrir mão de pautar a anistia em algum momento. Quando isso será pautado? No colégio de líderes para passar isso, assim, para entrar na pauta? Não, no colégio de líderes não é que passa ou não passa. No colégio de líderes cada um traz sua demanda. Se eu, por exemplo, entendo que já temos os votos para aprovar a anistia e levo como líder do PL o pedido da anistia e o presidente não pautar, eu como líder só tenho uma alternativa: partir para a obstrução com 95 deputados que são meus liderados. E eu não acho que o presidente da Câmara dos Deputados vai querer isso com uma bancada tão representativa. Então eu entendo que na hora certa a Câmara dos Deputados e depois o Senado vai ter que enfrentar esse debate. E o debate democrático, ele é decidido através dos votos parlamentares. Se tivermos votos para aprovar, será aprovado. Se não, será derrotado. Mas isso será pautado. Sóstenes, agora, quando fazem pesquisa e perguntam para a população se ela é ou não é a favor da anistia, a rejeição supera muito a divisão entre apoiadores do Lula ou do Bolsonaro, né? Muito mais gente rejeita um projeto de anistia do que gosta do Lula. Quer dizer, tem uma rejeição à anistia, inclusive entre apoiadores do ex-presidente, apoiadores do campo da direita. Como que vocês pretendem mobilizar a sociedade? Porque se não tiver um apoio popular, a casa aqui não vai andar com a pauta da anistia, né? Guilherme, eu estou no terceiro mandato. Se nessa casa só andasse pautas populares, muitos dos projetos que foram aprovados aqui não seriam. Essa casa tem a maturidade de entender que tem algumas pautas que não são tão populares. Por exemplo, eu jamais gostaria de votar uma reforma da Previdência. Isso, não é, querendo ou não, todos nós, como sociedade, perdemos um ou outro direito. Mas, pela responsabilidade fiscal, foi necessário eu ter votado a reforma da Previdência. A reforma da Previdência tinha apoio da ampla maioria da população? Não, porque eles sabem que vai perder algum direito. E nós votamos. A anistia é a mesma coisa. Se é que tem maioria contrária, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados que gente está sendo presa com uma pena exagerada, desmedida,
com processos não individualizados e tratados em coletivo. E isto precisa ser corrigido. O parlamento existe para isso. E nós vamos enfrentar a matéria. Deputado, o senhor, como cidadão, como brasileiro, o senhor não se choca ao rever aquelas imagens daquele 8 de janeiro, ao ver aquele vandalismo, aquela quebradeira? Isso não é chocante para o senhor? Todos nós reprovamos o que aconteceu no 8 de janeiro. Todos nós. Eu assisti daquilo, inclusive eu estava em Nova York no dia 8 de janeiro, eu estava em Nova York. Tem um repúdio, qualquer tipo de depredação de patrimônio público, agressão, isso não é manifestação democrática, tem o nosso repúdio. Agora, é inadmissível uma pessoa como, por exemplo, o Clesão que morreu, que ele não estava aqui, tem provas, inclusive, de que ele não estava na hora do início do quebra-quebra. Ele assistiu de casa, saiu de casa porque tinha amigos que estavam aqui, e quando chega aqui, no gramado em frente, tinha bombas caindo e ele, para se abrigar das bombas, entrou no Senado. Foi preso aqui dentro. A PGR deu autorização, porque ele tinha problema de saúde, 3 vezes para sair da prisão. E o ministro Alexandre de Moraes não concedeu a soltura, morreu no cárcere. Este a gente não tem mais o que fazer porque ele está morto. Mas se eu te pegar as penas de muita gente que não depredou, mas está pagando pena como se terrorista fosse. Aquilo não foi um ato de terrorismo. Aquilo foi baderna, balbúrdia, que merece o nosso repúdio, vai ter sempre, porque nós não concordamos com aquilo. Agora, o que nós não vamos também ficar silentes é com o exagero das penas e a não individualização delas. Mas o senhor acha que uma anistia, qual é o sinal que isso passa para a população que assistiu tudo aquilo e que o senhor mesmo está condenando aqui agora? Eu acho interessante que até agora eu não vi ninguém da imprensa perguntando qual anistia. Mas é a pergunta que eu ia fazer, porque eu fiz para o Flávio Bolsonaro essa pergunta. E ele falou, primeiro para essas pessoas, como o senhor falou, e depois para o meu pai. Ele disse que a anistia, o objetivo é beneficiar, depois de beneficiar os condenados do 8 de janeiro, beneficiar o pai dele. Aí eu perguntei, mas o seu pai responde a 3 inquéritos completamente diferentes. E ele vê nos 3 inquéritos uma perseguição e, no último momento, beneficiar o pai dele também. Então, quer dizer, aí eu começo a entender um pouco da rejeição das pessoas. É para beneficiar quem? A senhorinha que vai de um Planalto, que, no seu ponto de vista, foi injustamente condenada, ou Jair Bolsonaro, que responde por inquérito de falsificação de carteiras de vacina, roubo de joias, enfim? Só para melhorar a sua pergunta, a senhorinha que invadiu o Senado, que sequer depredou nada, que entrou porque tinha bombas caindo, pagando uma pena acima de um traficante internacional de drogas. É por isso que a gente defende a anistia. E vou completar. Eu entendo, eu não sou advogado, vou ser muito justo aqui, eu entendo que a anistia é para quem já tem trânsito julgado. Ao que me consta, o presidente Bolsonaro não tem nenhum trânsito julgado. Se você juridicamente não tem um trânsito julgado, você não pode praticar anistia para quem não teve um processo transitado julgado. É meu superficial conhecimento do direito, mas posso estar errado, tá? Eu entendo que neste primeiro momento a gente tem que já corrigir o que já está transitado e julgado. Pode ser que quando nós votarmos a anistia, se demorar alguns meses para a gente construir isso, já tenha transitado julgado do presidente Bolsonaro. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Se tiver, acho mais do que justo que também a gente o coloque junto. Mas eu, juridicamente, eu respeito muito, inclusive o Flávio, eu acho que é advogado. É advogado. Ele é advogado, eu não sou. Talvez ele tenha muito mais razão do que eu, mas a gente tem que ver a luz, por isso que eu digo, a gente está discutindo tanto se pode anistia ou não, a gente tem que discutir qual é a anistia ideal. Se nós concordamos que há exageros e não há individualização das penas, a gente é o primeiro passo a corrigir os exageros e as individualizações. Dá para corrigir, tem outros erros mais? Tem. Quais? Dá para corrigir nesse processo? Ou a gente pode fazer a anistia por etapas. Primeiro esse aqui, já amenizamos um problema da senhorinha, do senhor, da senhorinha da Bíblia, da senhorinha do terço, como aconteceu. Numa outra etapa a gente pode fazer? Pode ser. A gente tem que ver, é o momento político agora que nós vamos abrir mão e deixar os injustiçados continuar sendo injustiçados. Isso com o PL não vai acontecer. Sóstenes, o PL tem outras pautas além da anistia? Temos. A principal pauta nossa para este ano é fiscalizar os gastos do governo federal.
O governo Lula que aí está é um desastre para a economia. Os brasileiros, a senhora dona de casa, o pai de família, pedreiro, servente pedreiro, que está aí no supermercado, está vendo quanto está o preço do arroz, do feijão, do óleo e o café. Porque se falar de picanha não dá nem para começar. Isso está pesando. É por isso que a popularidade do presidente Lula está derretendo. E economia não se resolve trocando o ministro da Comunicação por um marqueteiro. Porque o que aconteceu agora com o atual governo é tira-se o ministro da Comunicação para botar um marqueteiro. Por quê? Porque o PT é especialista em marquetagem, viver de enganação das pessoas. E é isso que o PT sempre fez. Só que, quando você governa, as pessoas querem colocar comida na mesa. E a comida está cara, o combustível está caro. Eles começam a ver a realidade. Então, o que nós precisamos fazer como PL? Além da anistia, além de outras pautas que nós vamos votar no Congresso, na Câmara, no Senado, nós vamos colocar uma equipe técnica de assessoria na liderança com uma lupa em cada centavo gasto pelo governo federal. É inadmissível que os nossos impostos de todos nós brasileiros, a gente tenha estatais que até 2 anos atrás com o governo Bolsonaro estavam dando lucros e agora dão prejuízos bilionários. De duas uma. Ou voltou a ter corrupção, ou o PT realmente não sabe administrar nada, porque a quebradeira nas estatais está generalizada. E a gente precisa tratar disso com a sociedade brasileira, porque as estatais, enquanto não são privatizadas, é do povo brasileiro. E a gente não pode deixar a estatal continuar dando prejuízo como está dando, porque quem paga essa conta somos todos nós brasileiros. E nós vamos botar uma lupa muito grande em cada centavo que o PT está pagando para que não exista nem corrupção ou má administração, que hoje eu não posso te afirmar o que é, mas nós vamos descobrir juntos. A gente tem tempo para mais uma perguntinha? Temos sim. Então, assim, pegando esse seu gancho sobre a necessidade de melhorar, de arrumar a casa e a economia, então, o PL estaria disposto a apoiar medidas econômicas no sentido de melhorar as contas públicas e permitir recuo do dólar, baixa dos juros de novo? O PL, a primeira coisa que nós nunca vamos embarcar com esses governos que está é com aumento de imposto. O brasileiro já paga imposto demais. Toda a pauta que teve, desde o início dessa legislatura até o final, de aumento de imposto, o PL vai ser contrário. O PL será sempre a favor de responsabilidade fiscal, que o governo não quer. O dólar está alto, a economia está do jeito que está, porque tudo que o Lula não quer, e o atual governo, é falar, e o coitado do ministro Tachad, ele não quer falar de responsabilidade fiscal. O problema do Brasil é fiscal. Não, ninguém, nenhum cidadão, nenhuma pessoa pode gastar mais do que ganha. O Brasil não pode continuar se endividando do jeito que está se endividando, a dívida pública aumentando e comprometendo o futuro nosso do Brasil. Mas o PL vai aprovar, por exemplo, a proposta do governo que vai isentar imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mas que vem casada com o aumento da tributação de imposto de renda para quem ganha mais de 1 milhão? Nós apoiamos toda e qualquer redução de impostos, até porque o presidente Bolsonaro, enquanto presidente, foi quem mais reduziu impostos nesse país. A única presidência que reduziu impostos foi o presidente Bolsonaro. Vamos falar justamente o que é redução de impostos, que neste caso seria isenção para quem ganha até 5 mil, nós vamos surfar junto com o governo se ele trouxer essa proposta. Aumento de imposto para ninguém mais. Nem brasileiro pobre, médio, classe média ou rica aguenta mais pagar tributo nesse Brasil. Taxar mais os ricos, Mas o senhor não defende. O senhor não acha justo, Não. enquanto a população, classe média, paga sobre os seus ganhos em torno de 20 e tantos por cento, quem ganha acima de 10 milhões, quem tem patrimônio entre 20 e 30 milhões e consegue fazer daí um planejamento para ter uma renda na casa de 1 milhão por ano, pagar 2%, entre 1% e 2%. O senhor não acha que é justo elevar essa alíquota para 10% também Eu e chegar acho. mais perto do que a grande maioria dos brasileiros paga? O brasileiro, em geral, do menor ao maior, já paga imposto demais. Temos que contar que quem ganha mais, os grandes, eles geram empregos nesse país. Isso ninguém quer levar em conta, quer só levar em conta o que o empresário está fazendo, mas se esquece que ele é um gerador de negócios, de emprego, e isso também é importante para a economia. Nós jamais vamos embarcar em aumento de impostos para ninguém, para o pobre ou para o rico. Redução de impostos, sempre o governo vai poder contar conosco. Deputado, houve uma troca de guarda no PL agora, com o senhor assumindo no lugar do Altineu Cortes, que foi líder do PL em 2023 e 2024. O Altineu, para quem não sabe, é muito próximo do presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Eu acho que é talvez o político de maior confiança do Valdemar, né?
Como aquele PL raiz, ele fala bem com o governo, tem uma interlocução boa com todo mundo. O senhor também tem uma interlocução boa com todo mundo, mas é mais, como a gente está vendo aqui, mais linha dura nas cobranças, mais incisivo no fazer da oposição. Na prática, o que muda? Entra alguém mais ligado ao estilo Bolsonaro, muito ligado ao pastor Silas Malafaia, o senhor é muito amigo dele, apoiado por ele, entrou para a política pelas mãos dele, e sai uma pessoa do PL raiz. Na prática, muda alguma coisa? Eu acho que cada líder tem seu estilo. Liderança é algo do ser humano inerente à vida humana, e cada um tem seu estilo. Sou muito grato ao líder Altineu, que construiu a minha vinda. Primeiro construiu a minha presença na atual mesa diretora, que se encerra hoje como segundo vice-presidente. Seria o primeiro, mas num acordo final com republicanos houve uma troca, sou o segundo vice-presidente e sou grato ao Altineu, presidente Valdemar e presidente Bolsonaro, que me ajudaram para isso, estar até hoje segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados. E agora, também liderado pelo nosso líder Altineu, presidente Bolsonaro e Valdemar, eles constroem essa troca. Lógico que vai haver alguma mudança no estilo. O Altineu tem um estilo dele, concordo contigo, ele tem um estilo mais... o Altineu, eu sempre falo, o Altineu estou para conhecer um carioca, porque o Altineu é carioca nato. Eu sou um carioca adotado, sou nascido em Maceió, Alagoas. Todo alagoano é meio arretado, sangue quente, mas é um estilo. Mas quem me conhece, eu estou no meu 3º mandato. Tenho um bom diálogo com todos, converso com a turma do atual governo, não tenho problema. Por exemplo, o Lindbergh saiu daqui, tem um excelente diálogo com ele, um colega do Estado, com toda a bancada do PT, converso com todo mundo. Pedi para a mesa diretora voto para Maria do Rosário, e Maria do Rosário pediu para mim, imagina. Mas é lógico que eu tenho o meu estilo próprio. Eu, dentro da experiência que tenho de 3 mandatos, só tenho uma coisa a resumir o que eu pretendo trabalhar ao longo do tempo em que serei líder, que a priori seria 1 ano. Porque líder é líder de um dia. Se amanhã os meus liderados tiverem a maioria da assinatura, eu deixo de ser no dia seguinte. Então, eu sou líder hoje, amanhã não sei. Se eu tiver a confiança dos colegas de estar por todo este ano, vai ser uma liderança que eu disse, que eu li hoje num colega de vocês da imprensa, num jornal, que o presidente Lula ontem, na reunião da eleição do Lindbergh, líder do PT, disse que tem que abrir guerra para cima dos bolsonaristas e do PL. Eu digo que quem é governo, governa. Quem é oposição e partido de oposição, é oposição. Eu vou seguir o diapasão do presidente Lula. Se ele quer guerra, guerra terá. Se ele quiser diálogo, eu também sei fazer diálogo. Agora, o diapasão está na boca do presidente da República. Eu sei tocar e dançar conforme a música que ele quiser tocar. A gente vai ter outra eleição, que é a eleição da presidência da Frente Parlamentar Evangélica. O senhor é um dos principais líderes evangélicos. Quem ganha, o Tony de Paulo ou o Gilberto Nascimento? Eu, como estava muito saindo da vice-presidência e vindo para a liderança, eu não acompanhei o dia a dia dessa eleição. Estou sabendo que vai ser na última semana de fevereiro. Não estou acompanhando, então não consigo te responder hoje com precisão. O que posso, e não tenho problema nenhum em declarar meu voto. Meu voto é para o Gilberto Nascimento. O Gilberto Nascimento, primeiro porque tem 10 mandatos nessa casa. Eu acho que tempo de casa na Câmara dos Deputados se respeita. Ele é um homem pacífico. É também de um partido da base do governo, então não é discussão se é governo ou não. Os dois são da base do governo, MDB e PSD. O Gilberto, para mim, está melhor preparado neste momento do que o deputado Antônio Paula Júnior, por isso eu declaro voto a ele. Deputado, a gente não pode deixar o senhor sair daqui, porque nós estamos fazendo uma enquete com todo mundo que senta aí. Porque a gente descobriu aqui que tem um mercado paralelo de Mondiaro, a canetinha para emagrecer. Flávio Bolsonaro admitiu, Ciro Nogueira admitiu, Randolfo Rodrigues admitiu que levou uma canetada uma vez. Eu não sei, tem um tempo que a gente não se via pessoalmente. Aliás, a última vez que nós nos vimos foi numa churrascaria. Isso depois contra o nosso tema. Tomou ou não tomou Monjaro? Eu ainda não tomei Monjaro. Eu tenho uma irmã médica que está tomando Monjaro, que já me pediu para que eu tome. Mas eu quase faleci na Covid. Eu fiquei 11 dias no CTI em 2020. E em 2021 eu cheguei a um peso um pouquinho maior do que eu estou hoje. 108 quilos foi meu recorde. E de lá para cá eu comecei a fazer um tratamento com endocrinologista. Meu endocrinologista, doutor Jamil, a quem agradeço. Continuo até hoje. Já perdi alguns quilos sim, mas é por conta de muita disciplina de exercício,
os manipulados do Dr. Jamil e a orientação de reeducação alimentar dele. Ainda não tomei Monjaro, espero não precisar, mas se for necessário, com certeza também vou de Monjaro. Tá ok, a gente agradece muito a sua participação aqui, Obrigado. deputado. Esperamos tê-lo aqui pelo platô para poder ajudar aí, né, contribuir com a análise, com o debate que é saudável para informar os nossos leitores. Parabéns para ouvintes. vocês e sucesso ao trabalho de vocês aqui. Estaremos ao longo deste ano aí para servi-los também, porque eu valorizo muito o trabalho de toda a imprensa. Para mim, respeito todo o jornalismo, atendo todos que posso, porque eu sei que vocês são um pilar importante da democracia e que o jornalismo brasileiro possa cada vez mais informar bem aos brasileiros, porque a democracia depende muito de vocês. Muito obrigado pelo serviço. Obrigada. Deputado, muito obrigado pela sua presença.